russos agora estão ameaçando os ucranianos se caso eles usarem as armas da Grã-Bretanha. Pois é, a relação entre a Grã-Bretanha e claramente a Rússia já não é muito boa, né? Aquele tipo de país que você fala que são amiguinhos. E assim, né? Retaliação é algo muito forte, só que a Rússia não descartou de forma nenhuma. A Rússia tá com tudo falando que vai ter retaliação se caso tiver mais envio de armas, principalmente da Grã-Bretanha, no caso, que pertence à OTAN, né, gente? Vocês sabem que a OTAN ela está financiando a guerra da Ucrânia e da Rússia e está apoiando claramente a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia queria entrar para a OTAN e foi um dos principais motivos da guerra ter acontecido. E, aliás, também eles são contra o governo de Vladimir Putin, claramente, e as ideologias que se tem na Rússia. Mas o que acontece? Tá rolando isso tudo, tá tendo financiamento e muitos países estão enviando armas, no caso, para a Ucrânia. Como, por exemplo, a gente está vendo aí a Alemanha que está sendo cogitado enviar outras armas que são extremamente fortes. E além disso também, até mesmo patrocínio, tá vendo? De treinar soldados para usar um certo tipo de avião para melhorar o ataque aéreo da Ucrânia. Então tá enviando territórios para os territórios ucranianos armas, tá enviando tudo isso, patrocinando, só que inclusive agora a Grã-Bretanha também tá envolvida nesse patrocínio. Só que tem um pontinho diferente, porque a Grã-Bretanha tá resolvendo ir um pouco além dos outros países nessa ajuda. E assim, como vocês sabem, as coisas não são muito boas quando se tratam de guerra da Ucrânia e da Rússia. Sempre vem com alguma polêmica, com alguma coisa que acaba sendo um conflito muito maior depois. E assim, depois dessa doação da Grã-Bretanha, praticamente dos britânicos, a gente pode dizer, para a Ucrânia dessas armas, o Kremlin já falou que vai ter retaliação, ou seja, o porta-voz do Kremlin, que no caso é o Dmitry Peskov, disse praticamente nesses últimos dias que a Rússia ela vai responder sim à Grã-Bretanha. Ou seja, se caso a Ucrânia permitir que esses mísseis, todos os mantimentos que a própria Grã-Bretanha manda, no caso para a Ucrânia, incluindo aí aviões e outras coisas, etc., forem parar no território russo, porque assim, os ucranianos estão usando armas estrangeiras para atacar um território de outro país, ou seja, de certa forma, querendo ou não, indiretamente, a gente pode ver que é um ataque dos outros países contra a Rússia, né? E assim, já teve vários blogs que falaram sobre isso, e entre eles temos aí o próprio Bloomberg, que já informou que o recém-eleito aí, o premier, no caso também primeiro-ministro, que é o Keir Starmer, ele já sinalizou que os mísseis podem sim ser usados, no caso aí os mísseis britânicos são Storm Shadow, para atacar os próprios alvos russos aí. Então, resumindo, os alvos militares russos. No caso, o porta-voz do Kremlin já deixou bem claro, já falou assim, ó, vocês estão dando um passo bem assim, uma escalada bem arriscada, ou seja, uma coisa irresponsável que a qualquer momento a Rússia pode tentar fazer um ataque. E além disso também, ele já colocou que os militares russos ainda estão trabalhando para criar uma zona desmilitarizada na região entre a Ucrânia e Kharkiv. Além disso, aí vai demorar muito tempo para que essa zona seja feita e seja estabilizada. Mas por outro lado, a gente tem que entender que o quê? Esse ataque pode ser feito, mas pode ser um ataque realmente muito perigoso se caso a Rússia queira responder, que pode acabar pegando também, não somente para a Ucrânia, mas principalmente para ela, mas também um pouco na Grã-Bretanha. Ou seja, se caso se respingar lá, também pode dar uma zica tão grande que vocês não têm noção, gente. E assim, né, a própria Rússia já fala que está colocando zonas para proteger as fronteiras aí com a região da Ucrânia depois desses ataques, e a chance que a gente tem de ataques serem feitos, de Zelensky contrariar a vontade de Vladimir Putin continuar esses ataques, são altas e prováveis de se acontecer. Então, provavelmente a gente vai ter ataques aí à Grã-Bretanha, claramente, não ao país em si, mas das armas do país feitos no território russo pelos ucranianos posteriormente. E acredito que, assim, a resposta que os russos vão dar é continuar com os ataques que eles já vêm fazendo, que, aliás, são bem mais fortes do que os ataques ucranianos, mesmo com a ajuda do exterior. Tem que pensar assim, a Rússia, ela não precisa de ajuda do exterior, tá? A Rússia consegue se manter nessa guerra, querendo ou não,
livremente solta como ela quer, entendeu? Ela pode decidir se ela quer fazer ataques ou não, porque o arsenal de armas russas são extremamente vastos, gente. Tem muita coisa, entendeu? E a Rússia não depende de outros países como a Ucrânia, ou seja, se a Rússia quisesse mesmo fazer uma retaliação à Ucrânia, na minha visão, essa retaliação já tinha acontecido há muito tempo. E ainda não aconteceu. Primeiro, porque antes tinha outras questões de direitos humanos e blá blá blá, que a Rússia estava se importando. Agora, esses direitos humanos e outras coisas relacionadas também já foram por água abaixo, porque temos aí o fato de que Vladimir Putin já está aí no TPI, temos outras questões que foram também seus ministros, e aliás, sanções feitas economicamente contra a Rússia, tá? Mesmo depois dessas sanções todas, a Rússia continua firme e forte, e além disso também, depois de receber sanções, criou outras estratégias para conseguir se manter no mercado, ou seja, não está relacionando a países que são como os Estados Unidos, Grã-Bretanha, até mesmo aí que participam da OTAN, mas está criando novas relações com países que não participam, principalmente a gente pode dizer a China. A China tem se estreitado muito grande com a própria Rússia, e uma das maiores potências que a gente sabe, depois do próprio Estados Unidos, são os chineses, né? E assim, o mercado da China é bem vasto. O mercado chinês é um mercado vasto que consegue apoiar bastante essas sanções. E a China não está nem aí para sanções impostas contra a Rússia, né? Então, resumindo, de certa forma, os chineses aí já estão pendendo para um lado. E a gente sabe que é o lado dos russos. E por outro lado também, ele está criando várias formas de se manter com exércitos também. Assim como os Estados Unidos fez em décadas atrás, colocando bases militares em vários lugares, a gente está vendo que a Rússia também está fazendo o mesmo sentido, ou seja, está colocando vários pitaquinhos ali em pequenos lugares, como propriamente Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, para ter um momento estratégico e, assim, um lugar estratégico se caso precisar atacar países exteriores, que a gente está vendo. Já que os países como a Grã-Bretanha, como os membros da OTAN, podem interferir na Ucrânia para atacar o território russo, os russos também estão pensando, a qualquer momento que vocês extrapolarem demais a situação, a gente também pode atacar vocês de outros territórios. Então, de certa forma, é um plano muito, mas muito elaborado e muito bom. E na minha visão, eu vejo que na estratégia de guerra entre os dois países, a Rússia tem muito mais firmeza do que a Ucrânia. A gente já viu que a Ucrânia está perdendo, assim, de lavada, gente. Olha, não é uma coisa que a gente fala, é bom, não é bom para os ucranianos, tá? Aliás, porque quem começaram as guerras foram os russos. Mas, de certa forma, a gente tem que admitir que a estratégia que o Zelensky está fazendo, que o governo ucraniano está fazendo para atacar a Rússia, é uma estratégia completamente fadada ao fracasso. Primeiro, está envolvendo muita gente no meio desse conflito e, além de envolver muita gente nesse conflito, está atacando de maneira errada. Está atacando de uma maneira que está perdendo território, que está perdendo postura e que, aliás, toda santa hora a gente vê a Ucrânia pedindo um financiamento cada vez ainda maior. E mesmo com as armas financiando e sendo cada vez mais entregues aos ucranianos, eles estão fazendo o quê? Está sendo disperso, não está tendo uma coisa que a gente fala, tipo assim, nossa, está tendo, assim, uma grande, significativa conquista do território ucraniano. Não tá. E outra coisa, atacar o território russo sem se proteger no seu próprio território é mesma coisa de desperdiçar essas armas. Porque assim, legal, conquistamos territórios russos. Mas como que você conquista um território russo, sendo que os russos já conquistaram seu território e você mesmo não conseguiu ressarcir o que era seu, não conseguiu pegar o que era seu? Vocês estão entendendo o quanto a estratégia da Ucrânia é extremamente ruim? E o que a Ucrânia deveria ter feito nesse sentido era simplesmente pegar o seu território, tomar conta dos territórios que ela havia partido da Rússia, usando as armas do exterior, porque aí, em qualquer momento, a Rússia não teria direito de enviar qualquer outras pessoas no meio disso, porque estaria em território ucraniano e até hoje reconhecida, embora os russos já estão aí falando em acordo de paz de tomar esses territórios, mas assim, é reconhecido. O que teria que ser feito, então, é simplesmente esse fato. Tomar o seu território primeiro e depois atacar os russos. Mas põe aí no comentário o que você acha sobre esse tema. Tem que ser assim ou não?